Nós começamos terça-feira passada, meus amigos, com essa pergunta, né? O que acontecerá agora? O que está acontecendo com a gente? O que acontecerá agora? E eu estava dizendo para vocês que é uma série, tem um grande ponto de interrogação, né? Eu estava dizendo para vocês que é uma série construída em cima de perguntas, mas ela não quer dar respostas ou apenas propor respostas. Porque nós entendemos que o nosso papel como cristãos não é essencialmente ter respostas ou dar respostas no meio da pandemia do coronavírus ou no meio de uma crise. Tá? Muito importante isso para a gente. Temos algumas respostas, se nos é possível dar alguma resposta ou acolher alguma resposta no nosso coração, que bom, mas esse não é o papel central de um cristão. É muito mais o papel de dar um abraço, de dar amor, dar carinho, dar afeto. Isso é muito mais importante, né? Aquela presença que nos convida e que convida outros a nos colocar diante de Deus com as nossas perguntas, com os nossos questionamentos e encontrar em Deus muito mais que respostas, mas amor, carinho, consolo, esperança, que nem sempre é propiciado por Deus a partir de respostas. Então, digo isso como uma pequena ressalva. Vocês vão estar vendo nos slides um grande ponto de interrogação, e a gente vai fazer algumas perguntas e propor algumas respostas, mas esse não é o papel principal nosso. Deus não nos promete na Bíblia ter e dar todas as respostas para a gente, mas Ele promete a sua companhia, Ele promete o seu consolo. Nós estudamos terça-feira sobre o plano de Deus. A pergunta que nós fizemos foi: tem Deus um plano? Tem Deus um plano? E nós descobrimos ou estudamos que sim, Deus tem um plano. Deus não está nesse momento nos céus, esfregando as mãos, ansioso, se perguntando o que Ele vai fazer agora, como se tivesse sido pego de surpresa. Se, por um lado, Deus nos permite liberdade e nos permite tomar decisões próprias, e Ele nos deixa, nós todos os seres humanos, também colhermos consequências, resultados de nossas ações, ou seja, Ele não é um Deus que intervém em tudo. Por outro lado, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus que está perdido na história. Talvez algum governo, talvez alguma empresa, talvez alguma organização não tenha um plano claro, não saiba para onde ir e de onde vem. Deus sabe. Deus sabe, Deus tem um plano, e a gente pode apostar que Deus tem um plano sim, em tudo isso. O que está acontecendo foi inclusive previsto na Bíblia, previsto na palavra de Deus, e nós dentro desse plano estamos, por um lado, seguros, protegidos nas mãos de Deus, e por outro lado, convidados a participar, convidados a nos alinhar ao plano de Deus e fazermos parte e ajudá-lo a gerir, a levar à frente esse plano que Deus tem. E o plano de Deus, basicamente, gente, é um plano de salvação, é um plano de restauração, é um plano que entende o mundo, a humanidade, como carente e necessitada, e eu acho que diante de uma pandemia onde um simples vírus minúsculo tem nos colocado a todos, de certa forma, de joelhos, atônitos, isso só nos mostra o quão frágeis nós somos, o quão necessitados de uma salvação, de uma intervenção nós estamos.
E Deus sabia disso, e planejou salvação, e trouxe salvação em Jesus. E desde a cruz e da ressurreição, Deus já começou a realizar. E Ele ainda vai concretizar isso quando Cristo voltar para botar todos os pingos nos is, e então unir céus e terra, né? E dar a todo mundo, estabelecer de forma definitiva, amorosa, o seu reino. O reino que nós já temos, que nós já somos parte dele, em parte. Esse reino será completamente estabelecido, concretizado como um grande final feliz, ou um grande recomeço maravilhoso. Então Deus tem um plano, sim, a gente pode apostar que sim, nós temos um papel nesse plano de Deus. Enquanto esse plano não é concretizado, né? Enquanto isso, aí eu lembrei da série de desenhos animados que a gente assistia quando era pequeno. Enquanto isso, na sala da justiça, né? Esqueça um pouquinho a sala da justiça, mas lembrem desse enquanto isso que a gente seguidamente via em transições de desenhos animados, ou mesmo de filmes, né? Enquanto isso, e aí a cena trocava de personagem, trocava de cenário, e aí nós tínhamos uma outra situação. Então, eu quero usar esse enquanto isso como uma transição também. Ou seja, Deus tem um plano, sim, esse plano está sendo encaminhado, está acontecendo, esse plano no momento certo vai ter um final feliz, Deus vai trazer o seu reino a nós de forma definitiva, Cristo vai retornar. Enquanto Ele não faz isso, nós temos então esse ponto desta noite, que é a questão do teste. Todos seremos testados. Todos nós seremos testados. O que eu estou falando? Tribulações, provações, testes, situações onde nós seremos provados na nossa fé, na nossa vida, né? Por alguma razão. E eu quero então trazer o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 8. Convido vocês agora, se quiserem acompanhar comigo aqui na tela, ou então abrirem as suas Bíblias em casa. Eu vou estar lendo a partir da Nova Tradução Almeida, Tiago 1, 1 a 8. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, testes, né? Sabendo que a provação da fé, estou falando de teste, que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em seus caminhos. Então, aqui nós temos o texto de Tiago, para nos ilustrar nessa questão dos testes. E poderíamos ter usado outros textos, gente. Não é um tema incomum nas Sagradas Escrituras a questão dos testes. Nós talvez lembramos alguma história, algum personagem, né? Abraão é um personagem, uma história muito conhecida, o teste da fé, Abraão, Isaac, e outras tantas histórias que nós temos na Bíblia que parece nos mostrar então que Deus prova, ou se não é Deus quem prova, que existem provações na vida de cada um. Tiago vai nos dizer que todos seremos testados. Vejam bem, no versículo número 1,
meus irmãos tenham por motivo de alegria o fato de passarem provações. São informações assim de cara que Tiago nos dá. Ele não está dizendo que vai ser algo possível. Não, ele está dando como um fato contado, como uma realidade de todos. O fato de passarem, vocês vão passar. Não tem como a gente fugir muito disso. Depois a gente vai ver por que é importante. Mas aqui Tiago está dando de cara para nós a informação de que todos seremos testados, todos passaremos por provações, e várias provações, várias provações. Não é algo só de alguns, só de outros, não é algo que a gente pode se esconder. Outra coisa que Tiago vai falar é que os testes são para o nosso bem. Os testes são para o nosso bem. Ele vai dizer lá, depois de falar que todas as provações, as provações são para todos, ele vai dizer, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e não lhes falte nada. Veja, gente, em nenhum lugar desse versículo, Tiago vai falar que os testes são para o mal, que os testes nos fazem mal, que os testes são negativos na nossa vida. Em todo momento ele usa palavras importantes, fundamentais para qualquer ser humano. Perseverança, integridade, perfeição, para que não lhes falte nada, é o argumento de Tiago, né? Mais tarde ele vai dizer, também ainda no capítulo 1, que Deus está envolvido nisso, e Deus não faz nada de ruim para a gente, Deus não faz nada de mal para a gente. Então, testes e provações, na argumentação de Tiago, em primeiro lugar, eles são para todos, e eles são para o nosso bem, para o nosso bem. E aqui eu quero lembrar, por exemplo, de Agatha Christie, né? Uma escritora famosa, que tem romances, e uma das personagens de Agatha Christie, ela é protagonista em vários dos seus livros, e também já está em alguma série também de filmes, é a Miss Marple. Miss Marple. Não sei quem lê Agatha Christie, quem é fã, provavelmente já viu alguma das histórias, algum dos livros tendo a Miss Marple como protagonista, como heroína. Quem não conhece, eu vou brevemente dizer, é uma senhora já idosa, é uma senhora que não parece ser assim espetacular, ser especial, uma senhora muito comum, muito simples, uma idosa, terceira idade, que faz o seu tricô, que age com muita discrição, não chama a atenção por nenhuma habilidade especial. E a Miss Marple, normalmente ela resolve os enigmas, ela é parte da solução. Ela demonstra, nas diversas interações dela, uma sabedoria incrível para qualquer tipo de situação da vida, né? E é interessante porque ela não é sofisticada, ela não é super estudada, ela não é viajada, coisas que hoje em dia nós queremos ser, né? Sofisticados, intelectuais, viajados, culturalmente de vanguarda. A Miss Marple é o contrário disso, ela é bem simples e ela é uma estrela, ela é uma heroína nas histórias de Agatha Christie, com a sua simplicidade. Porque o que Agatha Christie está querendo nos dizer é algo que a Bíblia também fala, especialmente o livro de Provérbios, né? É que são situações comuns que nos fazem, digamos assim, especiais ou sábios.
nós adquirimos sabedoria, não meramente inteligência, nada contra a inteligência, nada contra a sofisticação, nada contra a pessoa ter vários tipos de capacidades, nada contra isso. Mas a Bíblia e a Agatha Christie nos estão dizendo que há algo por trás da simplicidade de uma senhora. O que ela tem? Experiência de vida. Ela tem situações, histórias, ela tem vivências, ela tem provações, ela já viveu muito, ela já viu muito. E tudo isso a Miss Marple coloca a favor da sua interpretação da realidade. Ela coloca a favor das pessoas que pedem ajuda a ela, das pessoas que chegam para ela pedindo algum tipo de socorro, algum tipo de conselho. A Miss Marple pode ajudar e ajuda muito porque é sábia, e ela tem uma sabedoria que é simples, que vem de vida, de viver, de ser, por que não dizer, provado, de ter passado ao longo da sua vida, enxergando em situações pequenas e grandes, oportunidades de aprendizado, testes, para fazê-la crescer. Então, eu ouso aqui trazer a Agatha Christie como alguém que suporta, que apoia o pensamento de Tiago e de Provérbios. Pessoal, vocês já repararam que nós estamos estudando nesta série alguma coisa sobre a fé e o coronavírus, e a gente tenta pegar alguma situação, algum conceito, alguma coisa relacionado ao coronavírus na prática, né? Então, nós falamos na terça-feira de planos, todo mundo planejando, todo mundo tentando encontrar caminhos para o coronavírus, e isso foi a nossa ponto de conexão com a palavra de Deus. E hoje eu trago para vocês essa questão dos testes. Por quê? Porque nas nossas conversas sobre o coronavírus, nas notícias que nós vemos, né, no que nós estamos acompanhando, dentre as soluções, dentre os recursos, dentre as medidas que se propõem para resolver as questões do coronavírus, a doença do coronavírus, o contágio, estão os testes, né? Então, fala-se de que é sumamente importante que um país, que uma sociedade possa testar os seus habitantes, né? Possa realizar testes suficientes, seja para fazer uma interpretação do que está acontecendo, como também para preparo para os próximos passos, né? Para saber quem é imune, para saber quem tem a doença, quem já desenvolveu algum tipo de anticorpos, né? Falando com o meu presidente, Paulo, ele me estava comentando, eu estava esquecendo disso, de que nessa questão do coronavírus não é apenas um teste que é importante, que está sendo proposto, mas 2 testes, né? Nós temos o teste, digamos assim, para detectar o vírus, né? E nós temos o teste que detecta a resposta imunitária e também o potencial de imunidade. Então, tem o teste do vírus e tem o teste dos anticorpos, 2 testes. Não vou falar sobre isso porque não é o ponto, né? Nós vamos falar da palavra de Deus. Mas eu quero falar de 2 testes também. De 2 testes que, de certa forma, nós temos na nossa fé. Quais são os 2 principais testes da fé? Quais são os 2 principais testes da fé? Há muitos testes, tá, gente? Há muitos testes. São vários. Lembram? Tiago falou de várias provações. E eu hoje não estou aqui querendo reduzir todas essas provações a apenas 2. Tá? Mas eu vou propor duas principais.
Você pode concordar ou você pode discordar, mas eu vou propor duas que, de certa forma, elas resumem grande parte dos testes. Quais são os dois principais testes da fé? Segundo Tiago, que é o livro que eu li há pouco, e poderíamos falar também Provérbios, que fala bastante disso, tá? O livro de Provérbios, vários capítulos. Por que não dizer toda a Bíblia, toda a palavra de Deus? Tem dois testes principais que estão diante da gente, que testam a nossa fé, que testam a nossa caminhada com Deus. São testes, de novo, são testes que todos nós estamos sujeitos, tá? E também são testes que estão aí para o nosso bem. Mas o ser humano, ele se enfrenta com dois principais testes. Pensem a respeito. Sofrimento, né? Sofrimento, problemas, adversidades, dificuldades. E tem um outro teste, que parece não ser teste, mas é um teste, que é o teste do sucesso. Sucesso. O teste da prosperidade, o teste da riqueza, o teste de estar bem com a vida. Então vejam bem, gente, que estamos falando aqui de dois extremos. Nós temos um momento que a gente está no fundo do poço, e tem um outro momento que a gente está lá nas alturas, a gente está por cima da carne seca. Quando a gente está num momento mais mediano, sem grandes coisas acontecendo nem para o bem, nem para o mal, ainda assim nós temos testes, ainda assim somos testados, mas não na potência de quando nós estamos navegando nos extremos. Normalmente na vida nós estamos dentro de uma situação intermediária, né? Nós estamos tendo um probleminha aqui, um probleminha ali, uma alegria lá, mas estamos dentro de um altos e baixos. Porém, há alguns momentos, há alguns dias, há algumas fases da vida que nós somos surpreendidos ou nós alcançamos um estágio extremo de sucesso profissional, intelectual, educacional, espiritual, financeiro. Você consegue lembrar de algum momento na sua vida que você esteve na crista da onda, que você esteve assim por cima, que você estava sendo aplaudido e recebendo louros? Pode ter sido um período curto, talvez foi um período maior. Por outro lado, você consegue lembrar um período de grande sofrimento, de grande tristeza, talvez uma doença, talvez a perda de alguém, a morte de alguém, talvez um momento que você foi criticado, foi traído, talvez um momento que você teve com grandes dificuldades financeiras, o contrário, mas dificuldades financeiras, e você sofreu mesmo na pele e na carne. Gente, nesses dois momentos, em tempos de grande sofrimento e em tempos de grande sucesso, são os momentos mais perigosos para a fé de alguém. Ao mesmo tempo, são momentos raros de oportunidades especiais que Deus nos dá para crescer, para encontrar perseverança, integridade, perfeição, para avançarmos na nossa vida cristã, para conhecermos mais de Deus, conhecermos mais de Jesus e crescermos e amadurecermos na nossa fé cristã. Então, gente, dois testes principais: sofrimento e sucesso. A gente, por exemplo, hoje está lidando mais com sofrimento, né? Hoje eu falaria para vocês que quase todos nós hoje estamos muito mais num período de sofrimento. Não quer dizer que todo mundo esteja sofrendo do mesmo jeito. Não estou comparando ninguém. Porém, o sofrimento da pandemia do coronavírus, ele é quase que geral. Afeta todo mundo. Hoje,
quase que todos nós estamos muito mais suscetíveis a este teste do sofrimento, mas eu estou ampliando a conversa. Eu estou dizendo para vocês, falando para vocês de uma situação onde podemos eventualmente de novo encontrar muito sucesso, muita coisa bonita acontecendo, muita coisa legal acontecendo na nossa vida, colhendo muitos frutos, é linguagem de Provérbios, colher frutos de todos os níveis, de todas as dimensões, e nesses momentos também é bom que agora a gente já se prepare, e que se a gente não sabia que isso também são testes, que a gente aprenda agora. Que não apenas o sofrimento ou situações de solidão, de sofrimento, de dor, são testes, mas também o oposto, também estar lá no outro lado, tendo muito, recebendo muito, vivendo coisas maravilhosas, também são testes. Porque esses testes, eles funcionam, eles ou fazem a gente cair ainda mais. Quem está titubeando, quem está já infantil, quem está já a perigo na sua vida cristã, diante destes dois testes, eles funcionam realmente como um divisor de águas. Ou então eles também funcionam, se a gente passar esses testes, como momentos chaves na nossa vida, para a gente perceber a mão de Deus e um crescimento na nossa fé, no nosso conhecimento, na nossa relação com Deus, na nossa vida cristã. Esses testes, eles funcionam, ou eles nos derrubam feio, ou eles nos levantam. Porque eles têm a capacidade, como nenhuma outra situação na vida, um sofrimento grande ou um grande sucesso, eles têm uma capacidade, por um lado, de revelar o que há de ruim em nosso coração. Revelar o que há de ruim em nosso coração. Talvez seja novidade para você, o que eu estou falando, acho que não. É que a gente não gosta muito de falar disso. Mas, gente, o nosso coração está cheio de coisa ruim. Está cheio de bandalheira. O nosso coração, né, a carne, o pecado enraizado dentro da gente, está cheio de coisa ruim. Uma coisa resume, é o egoísmo, é pensar em si mesmo. Né? Martinho Lutero vai dizer, o ser humano, o seu coração está encurvado em si próprio. A gente quer a nossa felicidade, a gente está obcecado com a nossa o nosso prazer, o nosso bem-estar. Momento de sofrimento potencializa isso, porque é muito perigoso a gente se achar uma vítima, para a gente se achar alguém que está sendo injustiçado por alguém. É muito comum, momentos de sofrimento, esse ego dentro da gente, né, nos provocar e nos estimular a pensar que a culpa é dos outros e que a gente, na verdade, somos grandes vítimas. Momentos de sofrimento, momentos de sucesso potencializam o que há de ruim dentro da gente. Explicitam momentos de sucesso. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, quando a gente começa a ser reconhecido, ganhar fama e ganhar o aplauso das pessoas, o que é que o nosso ego faz com a gente? Nos dá uma rasteira e nos faz acreditar que tudo foi obra nossa, que nós fomos os grandes responsáveis por termos chegado ali. Vejam o perigo destes testes. Eles mostram, eles potencializam, eles revelam o nosso pecado como em nenhuma outra situação. Eles também têm um lado positivo, porque esses testes, se a gente lidar bem com eles, se a gente trabalhar eles com a força do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com vigilância, estes testes, eles têm
um fator positivo que é nos empurrar ou nos atrair mais para Jesus. É o lado positivo deles. Porque no sofrimento, eventualmente, se a gente sai um pouquinho dessa linguagem de vitimismo, se a gente para de culpar todo mundo, se a gente reconhece a nossa fragilidade, se a gente reconhece os nossos erros, que muito das coisas que nós colhemos ou são diretamente consequências de nossas ações, ou então é parte da vida, parte da realidade do pecado na humanidade. Se a gente sair dessa armadilha, a gente vai se encontrar com os braços abertos de Deus, dizendo: eu te entendo, eu te compreendo, eu estou aqui do teu lado, eu também sofri, eu sofri muito mais, inclusive por amor a você, eu sofri sem nenhum tipo de culpa, de responsabilidade, eu sofri por amor a você. Então, momentos de sofrimento podem sim, como nenhum outro, nos aproximar de Jesus. E momentos de sucesso também, se a gente consegue resistir à tentação de querer ser reconhecido, de querer ser enaltecido, se a gente consegue fugir dessa tentação, desse teste terrível, perigosíssimo, que é o teste da gente se sentir melhor que os outros, e a gente consegue dar um passo atrás e reconhecer que todas as bênçãos que nós temos, como diz Tiago nessa carta, toda boa dádiva vem do céu, é graça, é amor de Deus, é misericórdia. A gente contribui muito pouco. Se a gente tem alguma coisa para ser feliz, para agradecer, para ser vangloriado, é melhor a gente passar esse elogio para outro, é melhor a gente dizer assim: pessoal, eu não sou o responsável, Deus é, glória a Deus, glória a Deus. Se a gente consegue, no momento de riqueza, olhar para o nosso dinheiro, no momento de glória intelectual, olhar para a nossa conquista, num momento de grande sucesso profissional, se a gente consegue olhar para isso e dar um passo atrás e não ficar se achando, mas olhar e ver Deus agindo em nós, a gente consegue dar esse passo atrás, a gente também corre mais e mais para os braços de Jesus. A realidade de Jesus na nossa vida se torna ainda muito mais bonita, porque nós temos alguém a quem agradecer, quando alguém, Deus, a quem nós compartilharmos os elogios e a glória que a gente recebe. Então, gente, os testes funcionam, ou eles nos derrubam, ou eles nos levantam, tá? E a gente faz bem se a gente ficar muito atento a cada um deles, e eles revelam o que há de ruim na gente, e eles também revelam Jesus. Jesus, como poucas outras oportunidades na vida. Como a gente encara cada um destes testes? Muito bem, como a gente encara esses testes? Já vamos indo para o final, tá? Tiago agora, tá? Tiago nos diz algumas coisas. Não desperdice os testes, ok? Não desperdice os testes. Tiago começa dizendo: tenham por motivo de grande alegria. Né? Não olhem para esses testes como algo negativo, como algo chato. Né? Abrace, acolha os testes. Tenha por motivo de grande alegria. Né? Não tenha vergonha, não tenha medo dele, e não desperdice essas oportunidades que Deus está te dando para você sair melhor do que você entrou, para você sair mais fortalecido, mais íntegro, com um caráter mais refinado, com uma fé muito mais forte, com uma generosidade mais clara, com muito mais coerência entre o que você diz e o que você faz, muito mais conhecimento da palavra. Tenha por motivo de grande alegria quando você passa por uma provação. É motivo de grande alegria, não desperdice os teus testes. Provérbios vai dizer, relacionando esses testes a um outro conceito que está de mãos dadas com ele, que é a disciplina do Senhor. Deus disciplina
os seus filhos, como um pai disciplina os seus filhos. Deus corrige, Deus às vezes coloca esses testes para a gente, justamente para a gente evitar um erro, para a gente não cair numa outra armadilha pior, para a gente, porque é como um pai faz com os filhos, corrige, castiga por amor. Então ousem acreditar no que a Bíblia nos diz. Os testes, eles quando vêm de Deus não são coisas ruins para a gente. Deus está, de certa forma, nos fazendo um bem, nos trazendo a sabedoria da Mrs. Marple, querendo nos fazer chegar a uma pessoa, não idosa, mas uma pessoa que entende das coisas, que sabe como reagir, que não se descontrola, que não perde o foco, mas que sabe interpretar cada uma das realidades. Não desperdice essa oportunidade e qualquer oportunidade, sofrimento ou sucesso na tua vida como uma oportunidade que Deus está te refinando e te testando. C.S. Lewis, uma citação dele, tem a ver com isso: dizer a Deus, não deixe nada de ruim acontecer com a gente, é no fundo pedir que Ele não nos ame. Essa é uma citação que eu nem ouso aprofundar ela, porque a gente vai precisar até de tempo para mastigar ela. Quem sabe vocês reflitam sobre isso mais tarde e nos próximos dias. O autor de As Crônicas de Nárnia é um pensador cristão, nos dizendo que quando a gente ora, Senhor, afasta de mim todo o mal, todo o teste, não deixa nada de perigoso, não deixa nenhuma provação, nenhuma tribulação chegar perto de mim, eu quero uma vida pacata, eu quero uma vida serena, eu quero uma vida ali, né, na média, na rotina. Se a gente orar dessa forma, é uma oração que a gente normalmente faz, ou a gente pode fazer, no fundo, gente, a gente está pedindo para Deus, para Ele não nos amar, porque através das tribulações, creia nisso, meus irmãos, através de momentos como o Covid-19, apesar das dificuldades e dentro delas, Deus está encontrando uma forma de nos amar, de nos tocar, de nos sensibilizar, de se fazer presente na nossa vida como em nenhuma outra forma. Tem uma outra citação que eu não sei de quem é, que Deus fala com a gente em situações comuns, mas Ele grita nas dificuldades, ou seja, Ele grito de amor. Ele está gritando no momento de dificuldade, porque aí Ele tem a nossa atenção. No meio do teste, Ele tem a nossa atenção. Sabe aquela atenção que a gente não dá, que a gente vive como se Ele não existisse, que a gente segue na nossa rotina? Dentro de um Covid-19, num momento de doença, num momento de dificuldade financeira, nesses momentos Deus tem a nossa atenção. Não desperdice isso. Segundo ponto, confie no processo. Eu boto o processo entre aspas, porque no fundo é confiar em Deus, tá, gente? Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar no Espírito Santo. Mas Deus age através desse processo do teste. Deus trabalha a partir destas. Isso na teologia luterana é a tentatio, né? Deus usa esses momentos de dor, de crise, para trabalhar com a gente. E Tiago vai falar disso, né? O versículo que eu coloquei aqui no slide, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa. Veja bem, ação completa é uma ação que tem um começo, um meio, um fim. Isso é processo, gente. Isso é caminhada com Deus. Isso é um diálogo. Isso é Deus agindo na nossa vida pouco a pouco. Confie nisso. Se você não está enxergando, se você não está vendo Deus agindo, Deus te transformando, Deus te amadurecendo e te dar o bem que eu falei que Deus tem para a gente por trás dos testes, calma,
calma, quando menos espera, os sinais, os frutos vão aparecer. Deus está agindo, mesmo quando não parece que está. Confie nessa ação que vai se completando na nossa vida, nessa caminhada, nesse amadurecimento. Hoje eu aprendi algo, amanhã eu aprendo outra coisa, né? E de repente eu tenho um altos e baixos, mas Deus está funcionando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo progresso na nossa vida de santificação. E por último, peça ajuda a Deus. Tá? Assim Tiago conclui: se porém vocês não sabem o que está acontecendo, se vocês estão achando que precisam de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago, que Deus vai dar. Deus não vai negar, nos dar sabedoria, sensibilidade, discernimento, junto com todos os frutos do Espírito Santo. Então, se você está precisando, no meio do teste, saber como agir, está numa situação de sofrimento, como agir, como interpretar, como lidar com aquilo, peça ajuda a Deus. Exponha o teu caso a Ele, lamente, te queixe se for o caso, reclame com Ele se for o caso, mas volta sempre para os braços dEle para pedir ajuda, para pedir sabedoria, que Ele promete que Ele vai dar. Concluo com uma passagem do Hobbit, né? É do Senhor dos Anéis, na verdade. Meriadoc, né? Um dos hobbits, tem um momento, não nessa cena, é no livro que aparece isso. O Meriadoc, ele está na casa de cura, na casa sanitária, num local onde doentes eram levados, onde pessoas mais pobres eram levadas para encontrar alívio, socorro, e lá nesse lugar o Meriadoc chega porque ele está com um problema, ele está passando por um mal, por uma grande dificuldade física, e lá nesse lugar ele ouve do rei que aquilo que ele está passando, aquela crise que ele estava passando, aquele momento difícil que ele estava passando, não iria significar mal, mas iria transformá-lo em alguém melhor. Não iria, a linguagem do livro, a crise não vai, Meriadoc, fazer o teu coração ficar mais sinistro, mais conturbado. Pelo contrário, vai tornar o teu coração ainda mais bonito, ainda mais forte, ainda mais preparado, ainda mais perfeito. Meus queridos, testes, todos nós seremos testados. Os testes são para o nosso bem. Eles funcionam. Ou eles vão transformar o nosso coração num coração sinistro, amargurado. Cuide disso, vigie para que isso não aconteça com você. Vigie para que o momento de dor, de sofrimento, de angústia, não te torne uma pessoa cínica, que se acha melhor, que se acha vítima, que culpa os outros. Não te torne uma pessoa cética de que Deus não está agindo, de que Deus não está na história. Não cuide para que esse momento de teste do coronavírus, ou eventualmente um outro teste na tua vida, um teste de prosperidade, um teste de fama, um teste de sucesso, que isso não te dê a rasteira de te tornar o teu coração um coração egoísta, um coração orgulhoso, um coração arrogante. Permita que Deus haja nestes momentos de teste, para suavizar o nosso coração, para aumentar a nossa dependência em Jesus. Jesus Cristo, que foi testado e que passou pelo teste, viveu neste mundo de forma absolutamente perfeita.
e foi até a cruz, e no teste da cruz ele também foi até o final, conquistando para cada um de nós perdão dos nossos pecados e salvação eterna. Que os testes que nós estamos ou venhamos a enfrentar na vida possam não endurecer e amargurar o nosso coração, não nos derrubar da fé, não nos tornar pessoas piores, miseráveis, cretinas. Pelo contrário, pessoas sensíveis, amorosas. Que no momento de prosperidade a gente dê 2 passos para trás. Não sou eu, o mérito não é meu. E como Paulo a gente possa dizer, eu só me glorio numa coisa, na cruz de Cristo. Todo o mérito é dele. E que nos momentos de sofrimento, de dor, de adversidade, a gente não dê 2 passos para trás, mas dê 2 passos para frente, para Cristo, de braços abertos, dizendo, eu estou aqui, eu não fui embora, nós vamos sair disso juntos, acredite em mim, eu tenho um plano, eu vou cuidar de você. E esse momento transitório que você está enfrentando, essa dor, vai te transformar em alguém melhor.